Olá pessoal, hoje nós vamos ter uma videoaula de ciência onde iremos abordar o tema teia e cadeia alimentar para os alunos do sexto ano. Na verdade, para os meus alunos, como nós estamos nesse período de quarentena, estamos tendo as nossas aulas através de grupos de WhatsApp, então esta foi uma forma que eu achei de me aproximar mais de vocês. E vamos dar início assim então à nossa aula. Como eu disse para vocês, nós vamos abordar o tema aqui, cadeia alimentar, e alguns componentes que estão relacionados a este tema. Cadeia alimentar, o que seria? Como nós podemos representar este termo cadeia alimentar? Então, primeiramente, vamos compreender que cadeia alimentar são relações de alimentação existente entre os seres vivos de um ecossistema, de um determinado ecossistema. Ela vai mostrar como ocorre esse processo, esses hábitos alimentares de maneira unidirecional, como é que essa energia e os nutrientes fluem entre os seres vivos de uma determinada área. Tá ok? Então, o que nós, na verdade, vamos estudar são os hábitos alimentares, como eles ocorrem entre essas espécies e como também eles estão classificados. Nós temos aqui um exemplo de uma cadeia alimentar. Nós temos aqui algumas espécies, entre elas a planta, algumas borboletas, um sapo, uma cobra e alguns fungos e bactérias. Antes de mais nada, é importante que vocês compreendam o seguinte, que esses alimentos numa cadeia alimentar, eles servem de alimento uns para os outros, E isso faz com que essa cadeia, esse ecossistema, ele fique em determinado equilíbrio. É comum, as espécies se alimentarem umas das outras. As plantas aqui, elas servem de alimento para as borboletas. As borboletas servem de alimento para o sapo. É importante que vocês compreendam que uma cadeia ou uma teia alimentar são representadas por setas. Na cadeia alimentar, como já disse no slide anterior, ela é unidirecional, ela tem uma única direção, que vai ser ao contrário da teia alimentar, onde vai ter várias, direções que a gente vai compreender mais na frente. O importante agora é que vocês compreendam como é que funciona uma cadeia alimentar. Então, nesse caso aqui, a planta serve de alimento para a borboleta. Essa setinha, na verdade, representa essa expressão, serve de alimento. Assim, e a borboleta serve de alimento para o sapo. O sapo serve de alimento para a cobra e a cobra futuramente, vai entrar no processo de decomposição, como é o ciclo da vida, Todo ser ele nasce, cresce, desenvolve, reproduz, mais um dia morre e quando morre, vai passar por um processo de decomposição. Nós temos aqui outro exemplo de uma cadeia alimentar. Diferente da outra, esta cadeia alimentar ela está sendo representada por palavras, Ao contrário da outra que foi representada por figuras, por imagens. Nós temos aqui o capim, o boi e o homem. E nesta cadeia está sendo representado da seguinte forma. O capim serve de alimento para o boi serve de alimento para o homem. Gente, em uma cadeia alimentar há diferentes níveis. E esses níveis nós classificamos como os níveis tróficos. E a partir de agora nós vamos conhecer quem são esses níveis tróficos. Antes de conhecer quem são esses níveis tróficos, vamos entender o que é um nível trófico. Gente, são grupos de organismos que possuem hábitos alimentares semelhantes. É a forma em que as espécies elas estão classificadas, certo? Em uma determinada cadeia alimentar. Como, por exemplo, as plantas. As plantas vegetais, essas espécies, elas estão classificadas em um mesmo nível. Já quando nós passamos por os animais herbívoros, já está em outro nível. Herbívoros são aqueles animais que se alimentam de plantas, de vegetais. Quando nós passamos para os carnívoros,
nós já podemos classificar aí outro nível. Nós temos aqui alguns níveis tróficos, que são os produtores, os consumidores e os decompositores. Gente, os produtores ou os autotróficos, eles são aqueles seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento. E quem seriam eles? As plantas, por exemplo, né? Elas produzem o seu próprio alimento, elas retiram os sais minerais do solo, né? A água, retira a água, e além desse processo que elas ainda fazem o processo de fotossíntese, que é realizado através da luz do sol, que é o que nós vamos ver aqui através dessa imagem. Nós não vamos aprofundar bem, vou dar apenas como ocorre o processo de fotossíntese, né? Nas próximas aulas nós iremos estar abordando com mais propriedade a questão da fotossíntese. Os produtores, como por exemplo a planta, ela faz o processo de fotossíntese. Como é que ocorre? A planta, através da claridade do sol, que é feito durante o dia, durante a claridade, ela respira o gás carbônico e ela transpira, ela solta o oxigênio. Então, durante esse processo, a planta ela produz, né, nutrientes que são essenciais para os consumidores, para os seres que vão se alimentar dela, né, fornecendo assim energia suficiente para esses organismos exercerem as suas atividades. Como, por exemplo, nós seres humanos, nós precisamos ter uma alimentação bastante balanceada. Entre elas, nós temos que ter produtores, né? Na nossa alimentação deve ter saladas, né? Deve ter os legumes, deve ter os carboidratos, né? As carnes, porque tudo isso vai nos fortalecer energia suficiente para exercermos as nossas atividades físicas, as nossas atividades diárias. E é assim que ocorre com todos os organismos, com todos os seres, tá certo? Então, na cadeia alimentar, esses seres, eles vão transmitindo a energia de um para o outro, na medida que eles vão se alimentando, né, com essas determinadas espécies. E nós temos também aqui mais um nível trófico, que são os consumidores, ou também conhecidos como os heterotróficos, tá certo? Essas espécies aqui, elas são incapazes de produzir o seu próprio alimento, ou seja, ela precisa de outros seres para sobreviver, para se alimentarem. E aí, entre os consumidores, nós podemos classificar aqui alguns em consumidores primários. Quem são os consumidores primários ou de primeira ordem? São aqueles que se alimentam dos produtores, que se alimentam de plantas, de vegetais. E nós podemos classificar essas espécies, esses consumidores, como por exemplo, em herbívoros, né, que se alimentam de produtores. Nós também temos os consumidores secundários ou de terceira ordem, que já são os carnívoros, que já se alimentam de outros seres, entre eles os herbívoros. Também na natureza, gente, existem aqueles que se alimentam exclusivamente de uma determinada espécie, como por exemplo, carnívoros que se alimentam apenas de herbívoros, como também carnívoros que se alimentam de produtores de vegetais. Um exemplo que nós podemos citar é nós, os seres humanos. Nós podemos ser classificados como onívoros. Por quê? Porque nós se alimentamos tanto de produtores, né? Quando a gente come a salada, quando a gente come a fruta, quando a gente come a verdura. E também nós podemos ser classificados como carnívoro quando a gente come o frango, quando a gente come o bife do boi, né? A carne de boi, a carne de bode. Então, neste momento nós estamos sendo carnívoros. Então, nós nos alimentamos tanto de produtores quanto de consumidores, tá certo? E desta forma nós também podemos ser classificados como onívoros. E como a gente, como os seres humanos, existem também outras espécies na natureza que possuem esse hábito alimentar. Nós também temos os consumidores terciários, que são carnívoros e se alimentam de outros carnívoros e também podem se alimentar de outras espécies como produtores, tá ok? E aqui, para uma melhor compreensão de vocês, eu espero, nós vamos
rever aquele primeiro exemplo que nós vimos de cadeia alimentar, só que agora identificando os níveis tróficos nessa cadeia alimentar. Então aqui nós temos a planta, a borboleta, novamente todos os seres que fizeram parte da primeira cadeia. Então aqui a planta, ela representa os produtores, né? Porque produz o seu próprio alimento. Então os produtores, gente, em uma cadeia alimentar sempre, ou uma teia alimentar, que nós vamos ver daqui a pouco, vai estar sempre no primeiro nível trófico, os produtores. As borboletas, nesse caso, né, a planta serve de alimento para as borboletas. E as borboletas estão representando os consumidores primários, ou de primeira ordem, porque se alimenta de produtores. Então, aqui é o primeiro ser que se alimenta do produtor. Então, o consumidor primário ou de primeira ordem. Este consumidor aqui está representando o segundo nível trófico. A borboleta serve de alimento para o sapo, consumidor secundário, porque ele está aqui porque ele já se alimenta de um consumidor primário. Então, neste caso aqui, o sapo está representando o terceiro nível trófico. Gente, em outras representações, em outras cadeias, nós podemos ver que nem sempre esses que estão ocupando essas ordens, esses níveis tróficos, podem ocupar as mesmas posições, podem ocupar posições diferentes. Vai depender dos seres que estão fazendo parte dessa cadeia alimentar. E aqui o sapo serve de alimento para a cobra, que está sendo representando o consumidor terciário, porque ele já se alimenta de um secundário. Então, nessa ordem, ó, primário, secundário, terciário. Então, ele está na quarta, ou seja, está representando o quarto nível trófico. E aqui nós temos os decompositores. Em uma cadeia alimentar, os decompositores, eles vão estar sempre representando o último nível trófico. Neste caso aqui, coincidiu de ser o quinto nível trófico. Porém, dependendo da quantidade de seres que façam parte dessa cadeia alimentar, podem ocupar outros níveis, tá certo, gente? Agora, o último porque é o processo onde encerra-se o ciclo da cadeia alimentar, onde entra o processo de decomposição, onde vai voltar, né, os nutrientes que eles vão adquirir no processo de decomposição, eles vão retirar e devolver à natureza novamente. Os decompositores, eles são os fungos e as bactérias que agem em todo o organismo da teia ou cadeia alimentar. Esse nível é importante porque ao realizar a decomposição, devolve ao ambiente nutrientes que poderão ser reutilizados novamente, né? Então eles decompõem aqueles nutrientes, ele volta para a terra através do processo de decomposição e futuramente vai servir de alimento para outras plantas, para outros seres. A partir de agora nós vamos falar sobre a teia alimentar. E o que seria a teia alimentar? Na verdade, a teia alimentar é a junção, né, de várias cadeias alimentares, ou seja, são as cadeias que se cruzam, né, na relação de alimentação de determinadas espécies em um ecossistema. As teias alimentares podem ser definidas como diversas cadeias, né, a junção de várias cadeias no mesmo momento, no mesmo instante, no mesmo ecossistema, diversas cadeias alimentares interligadas. Essas interligações mostram que o mesmo organismo pode apresentar hábitos de alimentação variáveis e, portanto, ocupar diferentes níveis tróficos. Foi como eu falei lá no exemplo da cadeia alimentar, que uma determinada espécie numa cadeia alimentar, quando a gente passa para uma teia alimentar, pode representar níveis tróficos diferentes. Em uma teia, o fluxo de energia e nutrientes segue diversos caminhos. Vamos entender melhor isso aqui num exemplo. Nós temos aqui um exemplo de uma teia alimentar, certo? Por que teia alimentar?
Porque se vocês observar, nós temos várias setinhas, algumas delas se cruzando entre si. Olha, nós temos aqui o produtor, né? A árvore, nesse caso aí, é o único ser, a única espécie que produz o seu próprio alimento. E ela está classificada no primeiro nível trófico, certo? Da árvore, vocês podem observar que saem diversas setas. Então, nós vamos compreender em um sentido, como se fosse uma cadeia por vez. Então, vamos pegar essa daqui, ó. A árvore serve de alimento para o cabrito, o bode, mais ou menos. Para o cabrito, vamos dizer que é um cabrito ainda. O cabrito serve de alimento para o leão, certo? Nessa representação aqui, o leão não serve de alimento para nenhum outro ser, nessa representação aqui. Então aqui, gente, nós temos uma cadeia, certo? Mas quando nós passamos a analisar todas essas cadeias de uma vez, então nós já passamos a ter uma teia alimentar, que são a junção, né, o conjunto de várias cadeias. Então aqui a planta, ó, serve de alimento para o cabrito serve de alimento para o lobo serve de alimento para o leão. Nós temos mais uma cadeia alimentar. Então por isso que nós classificamos de teia, porque é a junção de várias cadeias. Nesse exemplo aqui que eu já citei para vocês, a árvore é produtor, não é isso? Está no primeiro nível trófico. O cabrito é quem? É um consumidor. Consumidor de primeira ou segunda ordem. Primário ou secundário. Nesse caso aqui, se alimenta do produtor, é um herbívoro e ele está ocupando o segundo nível trófico. Nesse mesmo sentido, aqui, nessa mesma direção, o leão, ele é um consumidor, o cabrito serve de alimento para o leão. Então, aqui ele é um consumidor secundário, de segunda ordem, porque o cabrito foi de primeira ordem, né? Um consumidor primário. Então, aqui ele está representando um consumidor secundário. Então, ele está no terceiro nível trófico. Nesse outro sentido, vamos verificar, a árvore continua como produtor, está ocupando o primeiro nível trófico, o cabrito, consumidor primário, continua ocupando o segundo nível trófico, mas já nessa seta aqui, ó, o lobo, ele está representando o consumidor secundário, de segunda ordem. Então, está ocupando o segundo nível trófico. O lobo serve de alimento para o leão. O leão, nesse caso aqui, está ocupando, ele é o consumidor terciário, né? Terceira ordem. Primeiro, primário, secundário, terciário. Então, ele está ocupando, nesse caso aqui é o terceiro nível trófico, terceiro nível trófico, aqui é o quarto nível trófico, diferente da que a gente analisou anterior, né? Que representava aqui o terceiro nível trófico. Então, desta forma, nós podemos compreender que em uma teia alimentar, uma mesma espécie pode ocupar diferentes níveis tróficos, como é o caso aqui do leão. E assim, gente, se nós formos analisar um por um, nós vamos ter aqui diversas cadeias, né? Nessa grande teia alimentar aqui. A árvore serve de alimento para o rato, não sei se dá para vocês verem, mas aqui é um ratinho, serve para o rato. O rato serve de alimento para a coruja. Se eu pegar outro sentido, outra direção, a árvore serve de alimento para o rato serve de alimento para o gato serve de alimento para o leão. A árvore, que é produtora, primeiro nível trófico, serve de alimento para o rato, que seria o consumidor primário, segundo nível trófico.
o rato serve de alimento para a cobra, que seria um consumidor secundário, né? Terceiro nível trófico. E a cobra serve de alimento para o gavião, né? Que seria o consumidor terciário e representaria o quarto nível trófico. E vamos passar aqui para alguns exemplos. Olha, vamos aqui identificar, gente, os componentes apresentados nesse esse ecossistema ilustrado. Nós temos aqui um veado, um rato, uma cobra e duas árvores. Uma menorzinha e uma maior, nós temos aqui um gavião. E aí o que nós precisamos fazer nessa atividade? Identificar quem são os produtores, quem são os consumidores primários, os consumidores secundários e quem são os consumidores terciários. Vamos lá? Cada uma dessas espécies estão sendo numeradas. Nós temos aqui o número 1 é a árvore, o número 2 é o veado, o número 4 é o rato, o 5 é a cobra, o 6 é a outra planta e eu pulei, né? O 3 é o gavião. Vamos lá. Quem vocês identificam como produtores? Lembra? Os produtores sempre vão fazer parte do primeiro nível trófico, são aqueles que produzem o seu próprio alimento. E aí nós podemos citar quem? A árvore, que está representada pelo número 1, e a outra planta, que está sendo representada pelo número 6. Quem são os consumidores primários? Os consumidores primários são aqueles que se alimentam, né, de produtores. Então, quem são? Nós podemos identificar o veado e também o número 4, que é o rato. Os consumidores secundários de segunda ordem são aqueles que se alimentam dos consumidores primários. Quem são? Nesse caso aqui, o rato serve de alimento para a cobra, então a cobra, né? E consumidores terciários, nesse caso aqui, seria quem? O gavião, né? A cobra serve de alimento para o gavião. A cobra está no secundário, então esse aqui, o gavião, vai ser o número 3, vai ser o consumidor terciário. Gente, nesse exemplo aqui, o que é que nós temos? Nós temos uma cadeia alimentar, representando aqui por nomes, como a gente viu na abordagem do conteúdo. E aqui diz assim, observe a cadeia alimentar e responda o que se pede. Nós temos aqui a cadeia alimentar algas, microcrustáceos, peixe e homem. Então, as algas, né, servem de alimentos para os microcrustáceos, que serve de alimento para o peixe, que serve de alimento para o homem. Primeira pergunta: qual é o ser produtor dessa cadeia alimentar? Quem é o produtor dessa cadeia alimentar? Seria o microcrustáceos, os peixes, o homem? Não. Seria quem? As algas. Justificar. Por que seriam as algas? Porque elas produzem o próprio alimento. Produtores são os seres que produzem seu próprio alimento. Qual o lugar que o ser humano ocupa nesta cadeia alimentar? O ser humano, o homem, está ocupando qual ordem, né? Qual nível trófico? Para ficar mais claro, qual nível trófico? Produtor, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico. Quarta posição ou quarto nível trófico. Mais um exemplo. Analise a teia alimentar abaixo. Nós temos aqui, gente, a teia alimentar, aqui, ó. Nós temos aqui a teia alimentar, vegetação, nós temos aqui
serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o lagarto serve de alimento para o gavião. Vegetação, serve de alimento para o coelho serve de alimento para o gavião. Aqui também o vegetação serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o gavião. Vegetação serve de alimento para o camundongo serve de alimento para a cobra e a cobra serve de alimento para o gavião. Então, nós temos aqui várias cadeias alimentares se cruzando entre si. Então, dentro dessa teia alimentar, o lagarto é considerado, letra A, consumidor primário apenas, B, consumidor secundário apenas, C, consumidor primário e secundário, ou D, consumidor terciário e quaternário. Se você sabe, né, dá uma pausa e responde aí, depois você retorna com o vídeo. Pronto? Já responderam? E aí, vamos ver aqui e fazer uma análise. Onde está o lagarto? Ele está aqui. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Vamos ver. Secundário, consumidor secundário. Será que vai ser apenas secundário? Para nós termos certeza, nós precisamos fazer uma análise de todas as outras cadeias alimentares presentes nessa teia. Produtor, consumidor primário, consumidor, apenas uma direção das setas leva até o lagarto. Se vocês observar, a única direção é essa, que leva o lagarto. Nenhuma outra, né, leva a essa espécie, diferente do gafanhoto, né, tanto passa por essa quanto por essa. Então, a resposta certa é consumidor secundário apenas. Nesse exemplo aqui, eu gostaria que vocês dessem pausa no vídeo e tentassem fazer no caderno de vocês. O que na verdade vocês têm que fazer aqui? Vocês vão formar uma cadeia alimentar com cada grupo de seres vivos unidos com seta. Vocês vão fazer as representações aqui de acordo com quem se alimenta de quem, utilizando as setas. Lembrando que eles não estão na ordem correta, essa representação não está na ordem correta, é vocês que têm que fazer, tá certo? Então, pausa aí o vídeo. Pronto, estamos de volta. Se você deu pausa, é porque você respondeu. E se você não deu pausa, deu continuidade, então vamos responder aqui comigo. Quem é aqui o produtor? Lembrando, o produtor sempre vai ficar no primeiro nível trófico. O primeiro nível trófico é composto por aqueles seres, né, por as espécies que produzem seu próprio alimento. Então, quem vai ser aqui? Nesse caso aqui é o milho. O milho serve de alimento para quem aqui? O pombo. O pombo serve de alimento para o gato. E futuramente, não necessariamente nessa ordem, porque pode acontecer aqui, um desses vindo a morrer, vai entrar no processo de decomposição, certo? Então, aqui o gato, futuramente ele vai morrer, vai ter aqui os fungos. Mas essa é a forma correta de a gente representar a cadeia com todos os elementos que estão envolvidos aqui, tá certo? Aqui no exemplo B, coloquei 2A, mas aqui é o exemplo B. Gaivota, peixe, alga e fungo. Então, a gente sabe que as algas vai ficar primeiro. Produtores. As algas servem de alimento para o peixe. Os peixes servem de alimento para a gaivota. E a gaivota, futuramente, os decompositores, né? O fungo, que é o processo de decomposição. Nem sempre você vai ter uma cadeia alimentar com a representação dos decompositores, como a gente viu em outros exemplos, né? Parando na determinada espécie. Porque, como eu disse para vocês, os decompositores podem estar em qualquer um desses, pode acontecer em qualquer um desses processos, tanto nas águas, quanto no peixe, como na
gaivota. Gente, e aqui nós vamos encerrar, né, a nossa videoaula de hoje. Espero que cada um dos meus alunos tenha compreendido. Lembrando que se ficou com dúvida em alguma coisa, volta ao vídeo ou entre em contato comigo pelo grupo do WhatsApp, tá certo? E a atividade eu vou passar para vocês no grupo, que será no livro didático que cada um de vocês já tem em casa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero estar fazendo mais vídeos como esse, né, para que assim as nossas aulas sejam compartilhadas entre todos, tá certo? Tchau, que Deus abençoe a vida de vocês.